Hoje nós vamos falar um pouco sobre alotropia. Alotropia é a propriedade que os elementos possuem de formar estruturas diferentes. Um mesmo elemento químico pode se comportar de várias formas. Vou citar alguns exemplos aqui para vocês, bem objetivamente. Olha o átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio ele pode se juntar com outros átomos de oxigênio para formar alguns tipos de moléculas específicas. Uma delas nós conhecemos como gás oxigênio. Tá? Então, o gás oxigênio é uma molécula formada pelo átomo de oxigênio. Porém, também existe a molécula de O3, que é o ozônio, tá? Mas é formada também por átomos de oxigênio. Então, quando duas moléculas diferentes, O2 é diferente de O3, mas as duas moléculas são formadas por átomos de oxigênio, eu digo que essas moléculas possuem alotropia, tá? Então, o O2 é um alótropo de O3, ozônio e gás oxigênio. O mesmo vai acontecer com o átomo de enxofre. O enxofre ele pode se transformar no enxofre o S8, que é o enxofre rômbico, e também pode ser o S8 monoclínico. Tá? Então, o átomo de enxofre, S8, e as duas moléculas possuem a mesma proporção em átomos de enxofre, certo? Mas a estrutura que elas formam são estruturas diferentes. Tá? A geometria formada por essas moléculas são geometrias diferentes. E o último, talvez o mais conhecido, seria o átomo de carbono. O carbono ele pode ter alguns alótropos. O primeiro deles, vamos chamar de grafita. Grafita é aquilo que tem aí no seu lápis, né? Aquilo que você utiliza para escrever, fazer alguma anotação, tá? Grafita. Esse é o nosso carbono. Mas o carbono, quando ele é submetido, vamos compreender, quando ele está a uma elevada temperatura e uma pressão também muito alta, ele pode se transformar em diamante, tá? Então, diamante e grafita são alótropos do átomo de carbono. O átomo de carbono pode se comportar, pode obedecer uma estrutura diferente de acordo com as condições às quais ele está inserido. E isso é alotropia.